E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Yuval Harari. Bom, o Harari é historiador, é professor em universidade. Certamente muitos de vocês já ouviram falar desse livro, porque o livro é bem famoso, né? Um best-seller internacional. E o livro aqui é, de fato, uma breve história da humanidade, só que ele é um livro muito bem aprofundado nessas questões. E aí o livro aqui ele é dividido em 4 partes, e a primeira parte é a revolução cognitiva. Então ele fala os aspectos biológicos da evolução, né? Existiam outros seres humanos naquela época, mas não o Homo sapiens. Então o que aconteceu para surgir o Homo sapiens e por que continuou apenas o Homo sapiens, né? O que aconteceu com os Neandertais, com o Homo erectus, enfim. E aí aqui ele discorre as diversas hipóteses que existem, né? Para justificar isso. E aí é bem legal porque assim, não é simplesmente uma questão evolutiva, ele explica toda a questão ambiental, né? Como é que eram as interações, a distribuição geográfica do homem ao redor do planeta e como isso pode ter influenciado essas seleções da nossa espécie. E aí a segunda parte é que ele fala da Revolução Agrícola, que é justamente quando nós entramos no período Neolítico. Nós passamos do período Paleolítico para o Neolítico. O que aconteceu para o ser humano conseguir, de fato, começar a cultivar plantas, plantar as coisas e deixar de ser nômade, né? Se tornar agora um animal estável, mais sedentário, digamos assim. E aí é legal porque ele coloca que isso, na verdade, é uma das maiores fraudes da história, porque a Revolução Agrícola ela trouxe muitos prejuízos para o ser humano. Né? E é bem legal olhar a forma como ele discute essa fraude, como ele chama aqui. Né? É muito legal essa parte. Aí ele fala aqui da parte de construindo pirâmides, ele fala da evolução do ser humano em diversas partes do planeta, como cada uma dessas partes se desenvolveu agriculamente falando. Ele fala aqui da sobrecarga da memória e da questão de não existe justiça na história. Isso é uma parte bastante legal porque, de fato, não existe justiça na natureza, né? Justiça é uma concepção humana. E ele coloca aqui as intrigas da história, né? Até mesmo as guerras para desenvolvimento dessas civilizações, como uma civilização escravizava a outra, enfim, ou até mesmo eles lutavam para conquistar território. Então é bem legal essa parte porque ele discorre muito sobre isso durante o período neolítico. E aí na terceira parte aqui, a unificação da humanidade. Essa parte é muito interessante porque ele discute que os seres humanos, todas as outras espécies de homens, do gênero Homo, nós só conseguimos nos agrupar em grupos de até 150 indivíduos. Então aldeias e tribos tinham ali aproximadamente 150 indivíduos no máximo. Mais que isso, alguma coisa colapsava, começava a gerar conflito e não tinha como desenvolver civilizações maior do que isso. E aí ele discute aqui uma coisa que só nós, o Homo sapiens, conseguimos fazer, que é o desenvolvimento de ficções. E que é justamente o fato de haver ficções, nós conseguirmos desenvolver ideologias, mitos, religiões, isso faz com que nós consigamos nos juntar a pessoas completamente diferentes de nós. Então, o fato de eu ter uma crença em comum com a outra pessoa que eu nem conheço, isso nos une. E isso permitia que o Homo sapiens conseguisse se unir em grupos maiores do que 150 indivíduos. E que talvez seja isso que tenha feito o Homo sapiens conquistar o planeta de fato, porque enquanto as outras espécies de humanos eles não conseguiam se agrupar em muitos indivíduos, o Homo sapiens ali conseguia se juntar aos montes, então eles conseguiam, por exemplo, vencer os Neandertais em termos de números. Porque os Neandertais, ainda que fossem mais fortes, eles não conseguiam se juntar em muitas pessoas, a capacidade cognitiva deles era um pouco inferior, então o Homo sapiens ali em um grupo maior e conseguindo pensar de uma forma melhor em relação a esses conflitos, conseguisse aí vencer os Neandertais nessas guerras quando eles acabavam se encontrando. E aí uma outra coisa bacana nesse capítulo é que ele fala o cheiro do dinheiro, né? Ele fala justamente do surgimento do primeiro dinheiro, a primeira moeda de troca, porque antes de existir o dinheiro, alguma coisa que servisse como um capital, as pessoas trocavam serviços, né? Então, eu planto maçã, o meu vizinho ele produz sapatos, eu preciso de sapatos, eu dou maçãs para ele. Só que como avaliar quantas maçãs equivale ao sapato? Né? Até porque existe aí a temporada de plantação de maçã para colheita e tal. Então tem períodos que dá mais maçã, períodos que não dão. A mesma coisa para o sapateiro, ele precisa de couro, então tem períodos que talvez ele consiga mais couro do que outros. E isso teria uma diferença no valor dessas trocas diário. Né? Então diariamente eles precisariam ficar fazendo essa cotação. E aí, através do dinheiro, eles não precisam mais ter esse trabalho. A moeda ela tem um valor, então tantas moedas se trocam por tantas maçãs, tantas moedas se trocam por um sapato, e ninguém precisava se preocupar em ficar fazendo a conta de quantas maçãs trocar por um sapato. Até porque muitas trocas não faziam muito sentido. Então, por exemplo, o indivíduo troca maçã. Aí, de repente, eu fiz uma troca que eu, sei lá, peguei 300 maçãs por essa troca. Essas maçãs apodrecerão, né? Eu não teria como comer 300 maçãs.
então não fazia sentido algumas trocas nesse sentido. E aí começa a surgir o dinheiro. E ele fala aqui justamente como o dinheiro influenciou muita coisa na história, o próprio desenvolvimento das civilizações, a questão mercantil. Ele fala aqui dos impérios, né, o surgimento desses impérios, o que os impérios fizeram em termos de mercado, de estabelecer uma moeda, a questão de exploração de terras, a conquista dessas terras, o tamanho dos impérios, como isso influenciava a administração desses impérios. Ele fala das questões políticas aqui e até mesmo a lei da religião, né? Então ele fala do surgimento dessas religiões e como era importante, tipo, ter as religiões desses impérios. Só que daí é engraçado porque ele fala aqui, por exemplo, das religiões que não eram monoteístas, né? Então, sei lá, mitologia grega, egípcios, enfim, eles acreditavam em diversos deuses. E quando alguns impérios eles cresciam, eles não tentavam impor exatamente a religião deles. O que importava é que aquela pessoa, aquele grupo, aquele território fazia parte do império, e o império não se importava muito assim, que religião aquele pessoal lá do canto tinha. O que importava é que eles estavam ali, usavam a mesma moeda e contribuíam de alguma forma para o império. Essa era a parte importante. Quando surgem as religiões monoteístas é que começa a haver um pouco mais de guerra, porque as pessoas começam a brigar pelo próprio Deus. Quando existiam as religiões que não eram monoteístas, politeístas no caso, cada um prezava pelo Deus que beneficiava ele. Então, eu tinha uma plantação, eu precisava rezar para o Deus da chuva que me dava a plantação. Só que o outro indivíduo lá que precisava do Deus para cuidar da saúde da família era da mesma religião. Então ninguém brigava, né? Eram só divindades diferentes de uma mesma religião. Quando surgiu o monoteísmo, as pessoas começam a brigar, porque na verdade agora é um Deus só, então o meu Deus tem que ser melhor do que o do outro, e aí começa a gerar um pouco de conflito na história em função disso. E aí a quarta e última parte é a Revolução Científica, né? E aí aqui ele fala a descoberta da ignorância quando o homem começa a descobrir que ele não sabe tudo, que ele na verdade precisa ir lá experimentar para conseguir achar respostas. É quando algumas pessoas começam a questionar o próprio conhecimento, aquilo que está sendo ensinado, e essa descoberta da própria ignorância ela é fundamental para a ciência, porque a ciência se baseia nisso, no fato de que talvez eu não saiba o que está acontecendo, então eu preciso investigar. Aí ele fala que a relação da ciência e do império, né, porque afinal a ciência ela depende de financiamento e quem tinha dinheiro era justamente os impérios. Então os impérios financiavam a ciência de alguma forma para poder descobrir essas coisas. Aqui ele fala depois do credo capitalista, que é justamente o fato de que a ciência depende do sistema capitalista, né? Ela depende desse investimento pesado para poder fazer os experimentos e descobertas. E aí ele fala aqui também da Revolução Industrial, né? Ele diz que a Revolução Industrial foi uma segunda revolução agrícola, porque afinal o surgimento das máquinas podiam trabalhar nas colheitas e isso permitia a eficiência da agricultura, né? Então também foi uma revolução agrícola. Ele fala também aqui de umas outras questões mais filosóficas, né? A Revolução Permanente, que é quando ele fala da engenharia genética. Então essa ideia que nós temos hoje, que nós conseguimos aí modular o DNA para produzir algumas coisas. E ele questiona o que isso impacta no futuro, né? Daqui a algum tempo deixaremos de ser Homo sapiens por conta dessa engenharia genética, porque nós alteraremos o nosso DNA para sermos alguma coisa que nós queremos. Ele discute aí as questões éticas e morais em relação a isso, né? Porque afinal seria brincar de Deus, no final das contas. Ele discute aqui um pouco a questão da felicidade, né, que é um capítulo que eu postei outro dia nos stories aí, e eles viveram felizes para sempre, porque ele discute que, apesar de todas as nossas revoluções, o homem não está ficando necessariamente mais feliz. Se nós compararmos a felicidade de um homem atual com um homem da Idade Média, o homem da Idade Média talvez fosse igualmente feliz, colocando justamente a questão de que o que traz a felicidade não é exatamente as nossas revoluções, as nossas tecnologias, mas é justamente o significado que nós damos em relação à nossa vida. É um capítulo bem bacana porque ele discorre essas questões mais filosóficas. E aí ele termina aqui no epílogo o animal que se tornou um deus, que é bem curtinho, e ele fala justamente disso, né? O fato de que hoje nós temos aí tecnologia suficiente para poder modular o nosso próprio DNA e criar o que nós quisermos. Ele menciona aqui até mesmo um artista brasileiro, se eu não me engano é Eduardo Crac, o nome dele, que pediu para uns franceses que faziam engenharia genética produzirem uma lebre fluorescente. E eles produziram para ele, e aquilo ali era meio que uma obra de arte desse artista também, porque nós temos já a condição de modular muita coisa. Claro, ele discute as questões morais, né, de fazer alteração no DNA desses animais, mas aí ele coloca assim, hoje, por exemplo, fazem lá alteração no DNA de mosquitos. E uma coisa legal que ele fala na Revolução Científica também, é a questão do capitalismo, é que muito do que a ciência desenvolve é por conta da militarização, porque justamente os exércitos que precisavam muito de tecnologia para serem melhor do que outros exércitos.
Quando a China desenvolve a pólvora, eles levam mais uns 500, 600 anos para desenvolver canhões à pólvora, né? Então, assim, o surgimento da pólvora era usado como fogo de artifício, não como arma. Mas em um determinado momento alguém descobre que dá para usar aquilo como uma arma. E aí, se eu usar um canhão contra um monte de gente com espada ou com porrete, óbvio que o canhão é superior. Então eles começam a se dar conta de que investir na ciência, na parte militar, pode tornar eles muito melhores. E aí, eventualmente, essas tecnologias acabam sendo utilizadas para outras coisas, né? Então, discute-se muito essa questão do, por exemplo, os Estados Unidos lá investe muito no exército deles, porque justamente o exército é que acaba desenvolvendo muita tecnologia que um dia chega para nós. O próprio GPS que nós utilizamos no nosso telefone móvel, ele foi desenvolvido para questões militares, né? Afinal, eles queriam entrar em guerra e se eles tivessem ali o GPS para poder mapear o que eles precisavam e ter uma precisão para a gente acertar alvo, era muito melhor para eles. Até que em um determinado momento essa tecnologia ela se torna mais acessível. A questão de combustíveis também e tudo isso. Aliás, tem uma parte aqui no livro, não lembro qual exatamente, que ele discute essa questão de recursos limitados do planeta, né? E ele mostra que isso é, na verdade, um equívoco. As pessoas tinham essa ideia de que os recursos são limitados, mas, na verdade, quando um determinado recurso ele se torna limitado, nós desenvolvemos tecnologias para utilizar outros tipos de energia. Então, os combustíveis fósseis hoje, por exemplo, eles estão meio que quase acabando. Então as pessoas estão olhando aí já para outras fontes de energia. A energia solar é a principal delas, né? Só precisa se tornar mais viável. Então ele mostra que essa ideia de recursos serem limitados não faz muito sentido, porque na verdade o homem começa a encontrar outras formas, outros recursos para continuar utilizando e avançando nessa tecnologia. É bem interessante essa parte do livro. Bom, de forma geral, o livro aqui ele fala de muita coisa da história, muita coisa importante. É um livro muito bacana, muitos de vocês já ouviram falar, todo mundo fala bem do livro. E o livro é de fato tudo isso que falam. E para mim ainda foi um pouco mais, porque eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito de evolução, antropologia, ciência, toda essa parte histórica de evolução das coisas. Então o livro para mim foi muito bom. A leitura do livro é bem tranquila, assim, é uma leitura muito fácil. Em muitos capítulos aqui é realmente instigante continuar a ler. A forma que ele está contando, a história é mais envolvente. Torna o livro muito prazeroso de se ler. E assim, é muito conteúdo no livro, né? Cada capítulo aqui é uma enxurrada de história que ele coloca e que nos faz enxergar toda a nossa evolução de uma forma, às vezes, um pouco diferente do que nós acreditamos. Então, assim, é um livro excepcional e é realmente uma breve história da humanidade. Só que esse breve, quando nós lemos o livro, não parece tão breve, mas nós conseguimos entender, assim, a profundidade que tem a história do Homo sapiens. Eu até estava brincando, não lembro com quem, que eu tinha lido um quarto, um terço do livro. E eu ficava pensando assim, nossa, o que mais que tem para falar ainda da nossa história? De tanta coisa que ele fala no livro. Então assim, é uma baita de uma recomendação que eu digo, uma indicação para todo mundo que quiser entender o próprio ser humano, a nossa história. Isso aí é muito importante. Ele fala de diversos temas que eu nem mencionei aqui no review, mas fica aí a recomendação para vocês. É um baita de um livro e vale muito a pena.